paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia, aqui é a pastora Bárbara e eu venho trazer a palavra, o nosso capítulo do dia. O capítulo 9, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios, capítulo 9. E este capítulo vai falar sobre o banquete da sabedoria e a falta de juízo. Vai dizer no primeiro versículo que a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. O número 7 na Bíblia representa a plenitude de Deus na terra. Já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e preparou a sua mesa. Aqui o Espírito Santo está nos dizendo que já foi sacrificado os animais antes de Cristo. Os animais, eles eram sacrificados como a forma trazida mediante a lei de Moisés para encobrir os pecados. Então, para encobrir os pecados deles, eles faziam este sacrifício ao Senhor. E vai falar sobre o vinho e a mesa. O vinho aqui representa o gozo que acompanha a salvação. E a mesa vai representar, nosso texto, a provisão para todas as coisas. Versículo 3 vai dizer: já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples se volte para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei meu pão e bebei o vinho que tenho misturado. As criadas do versículo 5 refere-se, na palavra hebraica, a palavra criada quer dizer tanto a jovens varão quanto a jovens donzelas, que eram enviados como missionários por toda parte do mundo. Então a palavra criadas podemos traduzi-la para missionários. Então, esse versículo quer dizer sobre o Espírito Santo de Deus enviar missionários para pregar o Evangelho. E aqui, Deus está nos dizendo para empregar-nos todos os meios disponíveis para levar o Evangelho até as pessoas. Nós hoje temos vários mecanismos, como este que eu estou usando agora, para levar o Evangelho, para falar dele para as pessoas, da salvação, levar as boas novas. E antes, nós vemos que as pessoas, elas, como está aqui no versículo 14, elas propagavam ali o Evangelho nas alturas das cidades. E hoje nós temos os mecanismos. E o Senhor está falando: utilize os mecanismos disponíveis na sua época para propagar o Evangelho. Use as suas redes sociais para edificar. Muitas pessoas usam para seduzir, para se autoafirmar, para mostrar o que não tem, mas nós que buscamos viver uma vida em santificação e buscamos nos santificar, nós precisamos nos atentar ao que é importante. Não é importante para nós mostrarmos o nosso corpo, seduzir pessoas, atrair olhares, porque, como nós vimos no capítulo anterior, Deus sonda os corações e intenções. Então, se a tua intenção é seduzir, haverá uma colheita sobre este pecado. Você tem o poder de seduzir, use ele para seduzir o seu marido, para manter a chama do casamento acesa e não para ficar se expondo em redes sociais. Utilize o que você tem em suas mãos para que a ferramenta seja utilizada da forma correta, da forma adequada.
Utilize no seu casamento. Ande com discrição. Use o seu Instagram, as suas redes sociais, o WhatsApp, para anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Vai dizer: deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O caminho aqui é a palavra do Senhor. Insensatos são aqueles que vivem não querendo viver conforme as instruções de Deus. E nós vemos isso na internet, nas leis que vêm sendo redigidas e aprovadas. Leis que confrontam a palavra do Senhor. Porque são pessoas que querem viver pelo próprio entendimento. E este próprio entendimento trará um juízo sobre elas. Vai dizer no versículo 8, não repreenda, no versículo 7 e 8, o que repreende o escarnecedor afronta, toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o salvo e amar-te-á. Outras versões, repreende o sábio e ganhará um amigo. Porque o sábio, aquele que anda com o coração em Deus, ele não aborrece com a correção. Ele, pelo contrário, você ganha um amigo e ele ganha mais ainda sabedoria. Eu não tenho problema em ser corrigida. E essa dádiva que Deus me deu, e obviamente que quando a correção vem do Senhor, nós sentimos, nós analisamos conforme a palavra do Senhor, se aquilo está de acordo com a palavra. E quando eu falo de acordo, é com os princípios que Deus nos ensina através da Bíblia. E quando vem esse confronto, você sabe que vem do Senhor ou não. Você sabe se é algo de vaidades ou se é algo para te afrontar ou se é algo para te edificar. Então, aquele que te instrui, que venha te corrigir sabiamente através da palavra, esse te fortalece ainda mais. Esse quer ver o teu crescimento. Muitas pessoas que estão com problemas no casamento e vão buscar por conselhos, e independente do argumento que seja, a primeira coisa de um mau conselho pode vir à sua vida é que você tem que ser feliz. Aquele que fala isso está contra a palavra do Senhor, porque Deus abomina o divórcio. Deus não se agrada daqueles que se divorciam. E uma palavra dessa que vem para, às vezes, como favo de mel, para alimentar o seu ego ali, de que você pode sim ser livre desta situação, ao invés de lutar por ela, ao invés de orar, isso sim pode trazer consequências. Este é um mau conselho, porque vai contra a palavra do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo é a prudência. Todo conhecimento é inútil, a menos que tenha o temor do Senhor. Se nós nos restringirmos apenas a esta vida, seremos os mais miseráveis homens. Então, assim como o apóstolo Paulo nos adverte, para não estarmos buscando somente as coisas terrenas, nós precisamos buscar o princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor, e através da sua palavra. E em mais um capítulo vai se referir à mulher louca, à mulher insensata, e esta que é semelhante à mulher alheia, dita em Provérbios capítulo 7, versículo 5. E aqui há uma comparação novamente entre a infidelidade feminina, do gênero feminino, e o adultério espiritual. Porque ambos nós podemos ver que são
acontecem da mesma forma, acontecem pelo ouvir. E este ouvir, essa sedução pelo ouvir palavras doces, que é a forma com que a mulher às vezes pode chegar a trair o próprio marido, o namoro. Então é esta forma com que é feita tanto na mulher, essa forma que acontece tanto na mulher quanto também nas pessoas que são seduzidas pelo falso evangelho, que vem de forma suave, alimentando o ego, as vaidades, e ali essa pessoa acaba caindo da mesma forma que uma mulher acaba sendo seduzida. Uma mulher que está, às vezes, carente em alguma necessidade, assim como nós podemos estar carentes em alguma necessidade material, essa mulher se deixa seduzir pelas falsas doutrinas. É assim como a mulher infiel deixa ser seduzida por uma carência que às vezes o marido, o namorado não está suprindo, uma carência de elogios, uma carência de presentes, e ela ali cai nas armadilhas do inimigo. E no versículo 18, como vocês já leram ou estão lendo, mas não sabem que ali estão mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. E aqui está se referindo à morte espiritual, tanto da mulher alheia quanto da mulher infiel, ao que elas podem acontecer com elas, essas pessoas que são seduzidas pela falsa doutrina e mulher alheia, e essas que cometem o adultério. Então, que nós possamos aprender a estar vigilantes, a edificar, a temer ao Senhor, a viver o que a palavra está dizendo, está nos alertando. Deus está nos alertando nesta manhã para tomarmos o cuidado com as falsas doutrinas, porque por muitas vezes e com muita facilidade nós podemos substituir a Cristo, substituir pelo homem, pela capacidade do homem. A capacidade do homem, ela muitas vezes se apresenta como uma idolatria, onde a figura de fulano, a figura do pregador tal, é substituída por Cristo, porque quem faz os milagres é Jesus Cristo, quem opera em nosso meio é Jesus Cristo e não a pessoa. Se não for Jesus Cristo na vida dele, nada acontece. Então, tomemos muito cuidado com a substituição de Cristo pelas pessoas, a substituição de Cristo por propostas que venham alimentar os nossos egos e não a buscarmos realmente em Deus. E a última coisa que eu gostaria de deixar é que com Deus, nosso caminho não tem atalhos em coisas erradas. Deus pode fazer do dia para a noite na sua vida, mas Deus está te testando, Deus está te amadurecendo para receber tais bênçãos sobre a sua vida. Porque se você não estiver preparado, você pode colocar tudo a perder. Muitas pessoas que saíram de um divórcio ficam pedindo novamente um novo casamento. Como que Deus pode mandar um casamento em seguida para uma pessoa que acabou de desfazer um voto eterno que ela tinha com Deus? Então, Deus nos pede, nos chama ao amadurecimento. Quando estamos prontos, Deus materializa aquilo que já se concretizou no mundo espiritual, já se viu na eternidade. Então, que nós possamos amadurecer rápido e tomar posse de todas as nossas bênçãos que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz.